Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho, nem chuva, durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: Saia daqui, vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi, e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Irmãos, vocês durante toda a semana tiveram a oportunidade de ouvir sobre vitória, né? Luta e uma série de situações, né? Então, com certeza, vocês aprenderam bastante sobre como lutar, contra quem lutar, o que fazer em determinadas situações, quais as armas, quais a disposição para ir para a luta, para a batalha. Então eu poderia dizer o que você poderia sintetizar daquilo que você ouviu durante a semana. Porque se nós estamos numa luta, numa batalha, numa guerra, nós não entramos numa batalha para perder. Nós não vamos à guerra para perder. Nós queremos ganhar. Nós queremos ser vitoriosos. Então, se você pudesse sintetizar numa frase aquilo que você gostaria de ter, você poderia então, cada um de vocês poderia dizer uma frase. Eu poderia dizer a minha frase: Deus nos dá a vitória quando obedecemos a sua palavra no id, no fazer a vontade dele. Elias, nome que significa Jeová é o meu Deus. Desconhecemos por completo os antecedentes de Elias, o tesbita. Não sabemos se ele era um profeta largamente conhecido. Sabemos que o nome, que é o nome de dos maiores profetas do Antigo Testamento, nascido em Tisbete, na Galileia, e por isso é cognominado tesbita. E no momento em que o Reino do Norte está sendo governado e tem como rei um homem chamado Acabe, e esse homem, tremendamente influenciado por sua mulher Jezabel, que era natural de Tiro, esse homem Acabe deu-se à idolatria
e o povo de Israel passa a adorar a Baal. Repentinamente aparece Elias na história. Não sabemos de onde ele vem, não sabemos a sua ascendência, não conhecemos quem são seus pais, mas ele aparece provavelmente antes do começo da estação das chuvas. Apresenta-se diante de Acabe e diz a Acabe: olha, não vai chover. Ele prediz uma grande seca que iria assolar indefinidamente o reino, por causa da apostasia de Acabe e, consequentemente, a influência de Jezabel. E aí então, em consequência de não ter chuva, e aí acontece uma seca, vem a fome, e aí então o Senhor manda que Elias vá para a banda do Oriente, esconder-se ao pé da torrente de Querite, não é? E aonde ali ele foi sustentado pelos corvos. Quando a torrente secou, ele foi para Sarepta, na costa do Mediterrâneo, ao norte de Tiro, e ali uma pobre viúva o sustentou. E ela teve a oportunidade de repartir o seu último pão. E em recompensa, Deus fez durar tudo aquilo que aquela mulher tinha, a farinha e o azeite, até o final da seca. Ainda mais, quando o filho da própria viúva morreu, Elias, orando a Deus, o profeta de Deus, restaurou a vida daquela criança. Elias apresentou-se a Deus por ordem do Senhor. E aí então a história nos relata que um dos momentos bem interessantes é quando ele vai ao Monte Carmelo com os profetas de Baal. E ali ele enfrenta sozinho os profetas. E ele tem uma grande vitória. Uma grande vitória. E qual é a vitória? Quando caiu fogo do céu, consumiu o sacrifício, destruiu o altar. E aí então o profeta pôde mostrar ao povo quem era o verdadeiro Deus. Mas por que Elias, que nós não sabemos quem é, de que família é, não sabemos a sua ascendência, não conhecemos mais nada dele, foi um homem vitorioso? Por quê? Qual foi o segredo da vitória de Elias? Por que Elias foi vitorioso? Então nós podemos, na história de Elias, rapidamente aprender algumas lições que servem para a nossa vida também hoje. Primeiramente, nós podemos dizer que Elias foi um profeta que fez uma aliança com Deus. Ele não era melhor do que você, não era melhor do que eu. Ele era um homem comum, e é isso que nós temos lá em Tiago, capítulo 5, Tiago 5, 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Homem semelhante a nós, mas que ele pede ao Senhor, e o Senhor cerra as janelas do céu e não faz chover 3 anos e 6 meses. Depois ele pede ao Senhor, e o Senhor abre
as janelas do céu, vem a chuva e a terra germina. Era um homem então que tinha algo muito importante em relação a Deus. Ele era semelhante a você e a mim, mas era um homem que tinha uma aliança com Deus. Em outras palavras, o que significa ter aliança com alguém? É o ato ou efeito de se aliar a outro. É o ato de você fazer uma coligação com o outro. É o ato que você está junto buscando determinados fins. É o estado de fervura, de ardor, de ardência, piedade, dedicação, zelo, diligência, ímpeto, exaltação. Interessante que aliança significa também fervura, ardor, ardência. E por isso então, quando eu digo que Elias era um homem que tinha uma aliança com Deus, era um homem que era fervorosamente aliado a Deus para um determinado fim. E qual era a finalidade? Mostrar ao povo de Israel, mostrar a Acabe, a Jezabel, a apostasia deles. Por isso então, esse homem tinha uma tremenda intimidade com Deus, ao ponto de pedir a interferência de Deus na própria natureza. O acordo dele com Deus fez com que ele pedisse a Deus, e Deus interferiu naquilo que estava acontecendo. Por isso, então, quando você olha para Elias, quando você olha para essa aliança, esse trato, esse pacto, esse contrato, esse concerto que Elias tinha com Deus, e aí então você pode lembrar-se de que Deus, na história do seu povo, sempre fez alianças com os seus servos, com os profetas. Ele fez aliança com Adão. Ele prometeu a Abraão. Ele prometeu a Moisés. E por isso então ele diz que ele seria o Deus de Israel, e Israel seria o povo do Deus eterno, e Deus iria abençoar o povo se este obedecesse ao Senhor. Por isso então, a aliança é um cumprimento da palavra profética. E por isso então Deus fez uma nova aliança, um novo testamento, que foi confirmado e selada pela morte de Cristo, aonde o povo de Deus é perdoado dos seus pecados, recebe as bênçãos eternas, vive uma vida de dedicação a Ele, ao seu serviço. E o profeta então nos ensina que nós devemos a todo instante lembrarmos da aliança que o Senhor tem feito com nós. Por isso então, irmãos, o profeta traz uma palavra ao povo, e a palavra que ele traz é ao rei Acabe. Eu fico imaginando que um homem para chegar diante do rei, e falar ao rei, não vai chover, tinha que ter muita autoridade. E Elias tinha autoridade, porque quem lhe dava a autoridade era aquele que era o seu parceiro na história. Irmãos, e nós podemos pensar que hoje Deus está precisando de parceiros. Deus está precisando de pessoas que sejam parceiras dele
para fazer a obra dele. Como eu disse, o segredo da vitória é quando eu sou obediente no ide do Senhor. Se Deus diz a você, vá, você tem que ir, porque Deus com certeza estará contigo. Então a primeira coisa que nós podemos ver, para que Elias fosse alguém vitorioso, ele tinha uma aliança com Deus. Mas uma outra lição que nós podemos aprender é que Elias foi uma testemunha destemida, porque estava sempre na presença do Senhor. Não adianta você apenas ter uma aliança com alguém, mas você tem que estar sempre na presença desse alguém. Você que é casado, você um dia prometeu diante de Deus e diante das testemunhas que você iria estar com alguém, e aí você fez uma aliança com uma pessoa, e nessa aliança você promete que estaria sempre perto dela. Você prometeu que ia cuidar, que ia honrar, que ia fazer uma série de coisas. E aí então, na estrada da vida, determinadas situações nos vêm, que às vezes nós deixamos de lembrar-nos da nossa aliança com aquela pessoa. E muitas vezes acontece conosco também, como crentes. Nós prometemos que vamos fazer uma aliança com Deus, com Cristo, de que eu vou aonde Ele me enviar, que estou disposto a enfrentar toda e qualquer situação, mas no primeiro embate da vida eu volto atrás e digo, não dá, agora eu não posso, agora eu não quero. Por isso então nós podemos ver que Elias era alguém que estava sempre junto do Senhor, porque o Senhor iria sustentá-lo, e o Senhor sustentando, ele poderia fazer aquilo que era necessário. O que diz então o primeiro verso do capítulo 17? Diz: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante a face estou. Nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O que Elias disse? Perante o Senhor de Israel, perante cuja face eu estou. Em outras palavras, Elias sabia que em todos os lugares que ele fosse, o Senhor estava com ele. Então, em todos os momentos, Elias procurava dizer que se encontrava na presença do Senhor. E estar na presença do Senhor era a credencial de Elias para poder falar com o rei. Quando você diz presença, o que significa? Presença significa existência. A existência de algo, de alguma coisa que está num determinado lugar. Quando você fala em presença, significa testemunha, significa a pessoa que foi chamada a assistir, a realizar determinados atos. E você então diz: eu sou alguém que sou testemunha, estou com essa pessoa, estou na presença dela, os atos que eu realizo são atos autênticos, porque eu tenho alguém ao meu lado. E quem é que estava ao lado de Elias? Era o Senhor. Então por isso Elias não tinha medo de enfrentar o rei, não tinha medo de enfrentar os profetas de Baal, ele não tinha medo de enfrentar as situações, porque ele era alguém que sabia que o Senhor estava ao seu lado. Ele não apenas tinha uma aliança com o Senhor,
mas ele vivia na presença do Senhor. Mas aí o Senhor diz a Elias: olha, Elias, eu quero que você faça algo, eu quero que você mostre alguma coisa. E o que o Senhor pede a Elias? Eu quero que você saia e vá, e fique num determinado lugar. Então a terceira lição que nós podemos ver é que Elias era um profeta obediente a Deus. Obediência a Deus. E aí então, o verso 5 do capítulo 17 de 1 Reis diz: fez, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Irmãos, pode ser que determinada pessoa seja convocada pelo Senhor para realizar determinada tarefa. Mas Deus tem um tempo para que essa tarefa seja cumprida. E aí então, Deus, em determinado momento, diz: olha, eu quero que você fique num determinado lugar. Você fique, de certa forma, não diria escondido, mas esperando o momento para manifestar-se. E aí então é que vem a obediência. Obediência significa submeter-se à vontade, à ordem de alguém, acatar a ordem de alguém, subordinar-se aos desejos do outro, reconhecer a autoridade do outro. Então, quando nós vemos a atitude de Elias, Elias foi obediente porque Deus falou: você vai sair agora, você falou com o rei, agora você vai ficar lá no lugarzinho escondido, lá, perto de Querite, perto de um lugar que não tem nada, num deserto, perto de uma corrente de água. Você vai ficar quietinho lá, esperando as minhas ordens. Talvez você pensasse: Elias agora vai revoltar-se contra o Senhor e dizer: não, isso eu não faço. Eu quero estar lá no palácio, eu quero estar diante do rei, eu quero ver o que está acontecendo lá, eu quero usufruir de tudo aquilo que vai ocorrer na história. Mas não, ele vai e fica escondido. Mas era um lugar que não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada, não tinha comida, não tinha água, pouca água, era apenas um riachozinho sem vergonha que tinha lá. E Elias fica sozinho, escondido lá. E aí então é que vem uma outra lição, a quarta lição. É que Elias não apenas tinha uma aliança com Deus, Elias não apenas era alguém que era testemunha de Deus, não era apenas obediente a Deus, mas Elias era alguém que foi sustentado por Deus. E o sustento de Deus é um sustento muito interessante. Ele não tinha as iguarias do palácio, ele não veio para o reino do sul para estar diante do rei do sul, dos reis de Judá, e aproveitar daquilo que poderia usufruir. Ele não vem para o reino do sul e diz: olha, o Senhor mandou-me falar com Acabe, e está havendo agora uma grande seca, uma grande fome, mas eu gostaria que vocês fizessem alguma coisa por mim. Quem é Elias na história? Nós não sabemos de onde ele vem, não conhecemos seus pais, a sua ascendência. Quem é ele? Com certeza o rei de Judá diria: quem é você? Não te conheço. E por isso então ele vai para aquele lugar, e o Senhor diz a Elias, e talvez ele tenha dito a você em determinados momentos:
beberás da torrente, certo? E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E depois, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi. Olha só, a provisão era abundante, boa, constante. Pão e carne, 2 vezes por dia. Pão e carne de manhã e à tarde, uma comida conveniente. Mas o que nos chama a atenção é o expediente de Deus, porque Deus mandou uns mensageiros muito interessantes para dar. Mandou os corvos. O que é o corvo? O corvo é da família dos cervídeos. E esses corvos estão ali, naquela região, certo? Em bandos. E eles têm uma estrutura hierárquica, bem definida. E eles são interessantes, são onívoros. O que eles comem? Comem pequenos invertebrados, sementes e frutas. E podem também ser secófragos, isto é, podem ser animais que se alimentam de restos orgânicos, plantas e animais mortos. O corvo é aquele que estava usufruindo da seca. Havia uma grande seca, uma grande mortandade, com certeza. E os corvos que andavam em bandos, eles estavam aproveitando de tudo aquilo, comendo. Mas só que eles vinham e traziam para Elias pão e carne boa. Irmãos, essa é a soberania de Deus. Esse é o poder de Deus, que está acima de todas as coisas e de todas as criaturas. Ele pode fazer acontecer algo. Ele pode prover a nossa necessidade de acordo com a sua riqueza em glória. Ser sustentado significa ser segurado por baixo. É quando você está sendo suportado por alguém. É quando alguém está impedindo que você caia. É alguém que está te aguentando, alguém que está te conservando, é alguém que está te provendo daquilo que você necessita. É aquele que está junto de você e luta a seu favor. É aquele que vem em sua defesa e traz aquilo que você necessita. Isso é ser sustentado. E Deus sustentou Elias com os corvos. Será que você já recebeu o pão e a carne que um corvo te trouxe e colocou na sua mão e disse assim: come agora, come? O que eu disse? Eles se alimentam de carnes podres. O corvo se alimenta de carne podre, é o abutre. Mas ele trouxe para Elias, de manhã e à tarde, pão e carne fresca para Elias. Será que você já recebeu isso? E aí então o que acontece? De repente a água seca, não tem mais água. E aí então o Senhor falou: agora vai para Sarepta, e tem uma pessoa muito rica que vai cuidar de você. É uma viúva que tem o último pão do dia. E Elias vai para Sarepta
e fala para a viúva: faça um bolo para mim. Ela diz: mas eu não tenho mais nada. Faça o bolo para mim. E a mulher foi obediente, fez o bolo para ele. E a partir daquele dia não faltou mais farinha nem óleo para aquela mulher. Você é motivo de bênção na vida de alguém? Será que quando você chega num determinado lugar e você fala alguma coisa, as bênçãos de Deus acontecem na vida daquela pessoa? Ou você é um covardão que tem medo do id de Deus? Deus tem mandado você ir em um determinado lugar e fazer aquilo que é necessário, e você diz: ah, Senhor, não dá. Ah, não posso. Não tenho mais força. Ah, vai ser difícil, Senhor. Olha, não vão me aceitar, não vão me querer. Deus quer pessoas destemidas. Pessoas que têm uma íntima relação com Ele. Pessoas que estão sempre na sua presença. Pessoas que são obedientes a Ele. E pessoas que se deixam sustentar por Ele. Não por aquilo que você consegue. Não por aquilo que você alcança. Mas ao sustento dEle. Ao sustento dEle. É quando você diz: não tem nada. Mas o Senhor diz: vai e faz. Vai e pede. Vai e fica. E você vai e realiza. Você vai ao rei e fala. Você vai lá nas torrentes do Querite e você deixa que os corvos venham e tragam o pão e a carne nas suas mãos. Você vai e fala com a viúva, e a partir daquele momento a viúva tem a farinha e o azeite. E na hora que o filho da viúva morre, ele ora e o filho da viúva volta à vida. Volta à vida. Mas a história de Elias não é só de essas situações. Mas Elias foi um profeta perseguido. Perseguido. Não pense que você, obedecendo o id de Deus, não vai ter retaliação. Você vai ter retaliação. E é por isso que nós olhamos em 1 Reis 18:10, diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homem à tua procura, dizendo eles: aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação que não haviam achado. Jezabel diz: olha, você acha que o seu rei é muito grande? Mas eu vou te procurar, e eu vou te achar, e eu vou te pegar, eu vou te destruir, eu vou te matar. E aí então, 1 Reis 19:2 diz: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã estas horas não te fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias tinha destruído os profetas de Baal, que eram aqueles que serviam a Jezabel e Acabe. E agora Acabe diz: você fez a eles, eu vou fazer a você. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Quando você olha a palavra de Deus no Novo Testamento, nós podemos ver que nós encontramos, diz: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Uma coisa interessante, eu disse, intimidade é quando você está junto de alguém. E perseguição também é quando você tem alguém junto de você. Intimidade e aliança quando você tem o Senhor conduzindo e abençoando e sustentando. E perseguição é quando você tem alguém ao seu lado, te seguindo de perto, te acossando, te importunando, te molestando ao teu encalço, correndo atrás de você, querendo te agarrar, querendo te prender, querendo te violentar, querendo te atormentar. É isso. Então, o cristão, ele tem duas coisas. Ao mesmo tempo que o Senhor, nós temos uma aliança com Ele, Ele promete que vai estar cuidando de nós, nos sustentando. Ao mesmo tempo nós temos o inimigo dizendo: eu vou te pegar, dá uma brechinha para mim que eu te pego, eu te destruo, eu acabo com você. Vai depender de você. Se você não estiver numa íntima relação com Deus, seguro nas suas mãos, consciente da sua presença, o inimigo vai estar juntinho de você, pronto para te pegar e pronto para te destruir. Você é o fiel da balança, não é Deus. E muitas vezes nós falamos assim: o inimigo está me perturbando, o inimigo não dá sossego para mim, o inimigo não me dá uma folga. Não é que o inimigo não dá folga, você é que está dando folga para o inimigo. Você que está folgado e deixando que o inimigo entre na brecha que você está dando e fazendo com que ele venha para te destruir, te derrotar, te arrasar. Mas Elias, nós temos uma outra lição, a última lição, que Elias foi um profeta aprovado por Deus. Elias foi um profeta aprovado por Deus. Depois de toda a história de Elias, eu peço que você leia 1 Reis, a partir do capítulo 17. Você vai ver na história de Elias, que Elias foi um profeta aprovado por Deus. Ele era um homem que tinha aliança, era um homem que estava em comunhão com o Senhor, era obediente ao Senhor, era sustentado pelo Senhor, era perseguido pelo inimigo, mas ele foi aprovado por Deus. Ele foi aprovado por Deus de tal maneira que nós podemos ver que 2 Reis 2:1 diz: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E aí então o verso 11: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou a participar a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com eles. Se Elias não fosse um homem aprovado por Deus,
na sua jornada, no seu ministério, como que Elias teria aparecido no Monte da Transfiguração junto ao Senhor Jesus. Elias foi vitorioso. Elias alcançou a vitória. E ele alcançou a vitória porque ele foi um profeta que procurou na sua vida, apesar de ser um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas coisas que nós, aos erros, aos desejos, mas era um homem que procurou em todos os momentos manter essa aliança com Deus, manter essa intimidade com Deus, ser testemunha real do Senhor. Procurou deixar-se conduzir pelo Senhor, ser sustentado pelo Senhor, deixou que os inimigos viessem e ele os enfrentou na força do Senhor, e Deus deu a vitória a ele. Pergunto eu a você, pergunto a mim: somos vitoriosos? Ou somos aqueles crentes derrotados, cabisbaixos, depressivos, angustiados, tristes, choramingando pelos cantos, dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, Deus não faz nada. Olha, Deus faz nada há quanto tempo? Igual o filho mais velho, o irmão mais velho do filho do pródigo. Há quanto tempo eu estou com o Senhor e o Senhor nunca me deu nada, nunca fez uma festa para mim, nunca fez nada. Tem tanto crente que diz: eu sou crente há tanto tempo, o Senhor não tem dado nada para mim, continuo na tanga até hoje, não tenho nada. Olhe para a sua vida. Você é obediente ao ID de Deus? Você é obediente ao ID de Deus? Elias foi obediente ao ID. E no ID de Deus, ele procurava manter essas características de um profeta real. Homem semelhante a nós, mas que pediu que não chovesse, e Deus cerrou as janelas do céu e não permitiu que chovesse 3 anos e 6 meses. E ele orou ao Senhor, e Deus mandou a chuva, e a terra foi molhada, e a terra germinou. Meu irmão, minha irmã, olhe para a sua vida nessa noite. Olhe para a sua vida essa noite e diga ao Senhor: eu quero ser obediente ao ID, para que eu seja um crente vitorioso no Senhor, aonde o Senhor me mandar. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém, irmãos? Amém.